Amados irmãos, nós vamos dar continuidade então a pregações, na carta de Tiago. Eu tenho procurado manter fiel as pregações porque a carta está muito bem dividida e temos muitos assuntos importantes. O assunto de hoje também é muito importante, é muito atual e é muito necessário para a igreja. Nós já temos aprendido muito sobre isso, na verdade. Mas hoje também vamos refletir justamente sobre o pecado. Mas não apenas sobre o pecado, mas a partir de uma ótica importante acerca do que o pecado trouxe no mundo. Nós temos que entender um pouquinho mais, e cada vez refletirmos nisso, sobre o poder do pecado, sobre o que o pecado causou ao ser humano. Quando nós pensamos, irmãos, em todas as guerras, todos os crimes e revoluções, a morte, o sofrimento e tudo que nos rodeia, tudo que rodeia a humanidade, que tem a ver com o sofrimento das pessoas, tudo isso tem uma origem que é o pecado. Às vezes as pessoas se perguntam por que nós sofremos, mas o pecado é a explicação para toda a dor neste mundo. Até mesmo quando nós olhamos para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e lembramos do testemunho do Evangelho, Ele pendurado na cruz, Ele sendo humilhado diante das pessoas, nós só podemos ter uma resposta sobre o porquê Ele sofreu. Foi por causa do pecado. Cada sofrimento neste mundo está relacionado ao pecado. E os sofrimentos terríveis de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de confessarmos como fazemos no credo apostólico, desceu ao inferno nesse sentido, ou seja, assumiu todas as nossas dores, até mesmo isso foi por causa do pecado. O sofrimento terrível por causa do pecado. É isso que Isaías 53, verso 8 e a parte B diz de maneira muito clara, quando ele afirma: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O sofrimento vem do pecado, todo sofrimento. Toda dor, não é? E isso deve nos fazer pensar sobre essa questão. Porque sabemos agora que o sofrimento tem como origem, nesse sentido, o pecado. Mas a questão é, de onde vem o pecado? Qual a origem do pecado? Nós sabemos o porquê sofremos, mas qual é a origem do pecado, não é? E essa questão é muito importante para nós hoje. Muitas pessoas sabem de maneira muito clara que quando nós falamos, quando aconteceu pela primeira vez o pecado que nos trouxe a corrupção, foi no Éden. Adão e Eva caíram. Então temos uma referência bíblica histórica de quando mais ou menos aconteceu e o local onde aconteceu. Mas a questão é, da onde vem o pecado? Qual é a origem do pecado? O pecado, ele nasceu no coração de Deus. O pecado, ele nasceu no coração do homem. Nós temos que pensar muito bem sobre isso, porque há muitos cristãos confusos. No sermão dessa noite nós vamos aprender justamente sobre o pecado e também sobre a vitória sobre o pecado. O tema do sermão é a vitória de Cristo sobre os nossos pecados, porque é justamente isso que é consolação para a igreja, a vitória de Cristo sobre os nossos pecados. Veremos isso em 3 partes. Primeiro, o pecado tem origem no coração humano, e nós temos que explorar isso de maneira muito séria, irmãos. Nós temos que entender a origem do pecado, que está em nós, não em nada fora de nós, mas exatamente em nosso coração. Aprenderemos também que o pecado manifesta-se e gera a morte. E por fim, que Cristo venceu justamente aonde nós falhamos. A vitória de Cristo foi justamente onde eu e você falhamos, onde Adão e Eva falharam. Aí vem a vitória de Cristo. Vamos ler o texto de Tiago, Tiago capítulo 1. E vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o ensinamento de Tiago para aquelas comunidades do passado, as igrejas do passado, que precisavam tanto desse ensino, tanto dessa exortação e da compreensão, do porquê que havia tantos problemas ali. Então a primeira parte, irmãos, o pecado tem origem no coração humano.
Quando o Tiago escreve sobre esse assunto do pecado e sua origem, porque é disso que ele trata, ele está pensando no fato de já observar o mal no mundo, não é? Então ele está pensando justamente no mal que já podia ser observado no mundo. As guerras, não é? As batalhas por poder, a maldade, a opressão, tudo isso podia ser contemplado lá, como é agora também. Mas ele também estava pensando justamente e especificamente no problema, nos problemas vários que aqueles cristãos tinham. Como nós já aprendemos desde o início das pregações, da exposição da carta, aquelas comunidades, porque não foi por uma igreja específica, não é? Aqueles cristãos tinham muitos problemas. Problemas de arrogância, problemas de não entender muito bem a posição do crente, problemas com o mundanismo, problemas em que eles acabavam entendendo que ter mais é ser melhor, é ser mais. Havia problemas sociais terríveis naquelas comunidades. Problemas de compreensão do que vem a ser a fé. Problemas, não é, onde as pessoas diziam que criam. Usar o exemplo hoje do credo apostólico. Nós usamos o credo apostólico como resumo de nossa fé e então confessamos, dizendo que nós cremos em tudo aquilo. Mas a prática da nossa vida está completamente em contradição, ou seja, está oposta ao que nós confessamos. Havia isso também. E por isso ele trata muito das questões de fé na prática. É a fé em ação, é a fé operante. Ele então, observando os vários problemas, ele traz aquelas comunidades, aqueles cristãos, justamente a reflexão da origem daquelas contendas, da origem dos problemas que eles tinham ali. E é justamente falando sobre o pecado. E a primeira coisa que Tiago faz aqui, irmãos, é eliminar um problema, um possível problema que poderia surgir. Tiago foi esperto nesse sentido, muito inteligente, porque ele fez como Paulo, não é? Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, para resolver aqueles problemas da soberania de Deus, ou seja, na observação do fato de que, naquele período, a maioria que compunha a igreja de Cristo eram gentios e não judeus, e ele, como um judeu, já pressupôs a pergunta dos judeus sobre por que não havia tantos judeus na igreja, e então ele fala sobre a soberania de Deus e sobre a eleição. Então ele faz perguntas e já responde, porque sabia que essas perguntas estariam no coração do povo. Tiago faz a mesma coisa, já eliminando um problema que poderia acontecer ali, que poderia surgir no coração daqueles crentes. Ele elimina justamente o problema, não é, da compreensão de que Deus é o autor do mal, ou o autor do pecado. Quando ele diz, por exemplo, no versículo 13, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Percebe? Então ele já elimina logo isso. Não é? Ele já acaba com esse pensamento, com esse possível pensamento de que Deus poderia, nesse sentido, ser o criador ou o autor do pecado. Não é? E por que Tiago faz isso? Será que Deus precisa de defesa? Porque ele trata aqui como se estivesse defendendo Deus. Não é? Será que Deus precisa de defesa? Tiago, ele fala sobre isso porque essa ideia não é uma ideia nova. Não era uma ideia nova naquele período. Esse pensamento, na verdade, tanto como é comum hoje para muitas pessoas, porque nós sabemos que é, não é? Também era comum para algumas pessoas ali. Na verdade, isso já tinha acontecido, não é? Será que alguém poderia, então, dizer que Deus é culpado pelo pecado? O pecado tem origem em Deus? Será que alguém poderia pensar dessa forma? Para Tiago, então, já eliminar de início esse problema? É justamente por isso que ele trata, não é, desse problema e já elimina logo. Justamente porque pessoas, no passado, não é, já pensaram assim. E o principal exemplo que nós temos disso é o exemplo do próprio Adão. Quando nós observamos a narrativa da queda, é justamente isso que nós observamos, não é? Deus cria o homem em um estado bom, em um estado de maravilha, mas quando o Senhor, não é, vai ao encontro do homem, já depois da sua queda, e pergunta pelo homem, e o homem se esconde com sua mulher, e o Senhor pergunta por que está se escondendo, e ele diz, eu estou me escondendo porque nós estamos nus. E o Senhor pergunta, quem foi que mostrou a vocês que vocês estão nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu proibi vocês de comerem? E a resposta do homem demonstra justamente que o homem considerou Deus como culpado. Só ouçam a palavra do Senhor, Gênesis 3, do verso 9 ao 12. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vocês conseguem perceber
a atitude de Adão com relação a isso? Adão não chega diante de Deus como representante, como sacerdote, não é representante direto da mulher nesse sentido, e diz: eu pequei, Senhor. Eu fiz aquilo que não era correto diante do Senhor. Eu realmente falhei. Eu falhei de todas as maneiras possíveis. Eu quebrei cada aspecto da sua lei. Eu te desonrei como um pai, como Deus. Eu pensei em mim primeiro. Eu não assumi o meu papel de liderança e deixei minha mulher, nesse sentido, minha esposa, tomar a frente e liderar o relacionamento com o Senhor. Eu simplesmente pequei de todas as formas possíveis. Mas não foi isso que Adão fez. Muito pelo contrário. Ele olha para Deus e em resposta diz: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher por esposa, eu jamais teria caído. Eu jamais teria desobedecido. Eu jamais teria comido o fruto dessa árvore. Mas porque o Senhor me deu essa mulher como esposa, eu caí. E no fim a culpa é de Deus. Então o pensamento que Tiago já elimina do início não é novo. Esse é o pensamento que na verdade não só esteve no coração de Adão, na mente de Adão, mas é um pensamento bastante comum hoje. As pessoas são cada vez mais irresponsáveis, as pessoas não se importam e não querem assumir as suas culpas, não é? Nós somos tão assim que nós nos preocupamos tanto com essa mentalidade um pouco humanista, não é? Que nós temos hoje, de defender sempre o ser humano, e nós defendemos o ser humano a despeito de Deus. É isso que as pessoas fazem. Tudo que tem a ver com o ser humano nós queremos apoiar, mas quando se fala de Deus, nós não queremos, de forma nenhuma. É assim que o ser humano é. É dessa forma. Inclusive essa é uma das bases para o ateísmo na prática. Porque o ateu, que é coerente, pelo menos com o seu pensamento, ele vai pensar bem assim: ora, os cristãos pregam, e muitos ateus foram criados em lares cristãos, protestantes ou católicos, e então se frustraram em algum período da vida e se tornaram ateus. Por várias questões, não é? Dentre as quais nós temos a questão de que, ora, se Deus é todo poderoso e é bom, então o mal não deveria existir. Porque ele tem todo o poder para acabar com o mal e tem toda a bondade, então por sua bondade da natureza, ele deveria acabar com o mal tendo poder para fazê-lo. Então de duas uma. Ou Deus é mau, ou ele não existe. Essa é a conclusão que muitas pessoas têm. E nisso elas colocam a culpa em Deus mais uma vez. Não é? Elas acabam colocando sempre a culpa em Deus. Elas não querem assumir a culpa pelos seus pecados. Quando olham para as guerras, para a fome, para as pestes, para toda a destruição, vão sempre olhar para Deus e dizer: o Senhor é culpado por tudo isso, nós não merecemos esse tipo de coisa, não merecemos. O Senhor está nos dando tudo isso porque o Senhor é mau. Nós não queremos o Senhor. A humanidade age assim. E então as pessoas têm a noção de que elas estão isentas de culpa por causa disso. É a tolice do homem moderno, mas também foi a mesma tolice, não é? Ali em Adão. Adão foi tolo dessa mesma forma. Nós cristãos reformados, será que temos problemas com isso? Será que cristãos reformados que têm um maior entendimento ou têm uma base histórica um pouco mais sólida de doutrinas, também não temos problemas com isso? Eu posso dizer, amados irmãos, que nós, como cristãos reformados, também podemos ter problemas sérios com isso. Na verdade, nós podemos começar a olhar para a soberania de Deus de tal forma, que nós venhamos até esquecer da nossa responsabilidade. E venhamos com isso fazer confusão e sempre depositar em Deus, em sua soberania, em sua providência, tudo que nos acontece, nos isentando das culpas, da responsabilidade. Cristãos reformados são tentados a isso. E isso é um perigo igual. Você está também colocando a culpa em Deus das coisas que você faz porque você quer. Então é o mesmo perigo que nós temos também, irmãos. Há até cristãos que chegam a afirmar que Deus já nos criou pecadores. Não é? Deus já nos criou pecadores. Isso é loucura. Nós temos que pensar sobre isso, porque a fé que o Senhor nos deu não é uma fé cega. Deus não nos exige fideísmo. Não é uma fé sem razão, uma fé sem base, uma fé que não pode ser investigada. Não é isso que Deus nos dá. É por isso que quando nós falamos de fé para o povo de Deus, sempre tem conteúdo. Deus mandou registrar a Escritura.
Não foi Moisés que empreendeu deixar um livro registrado para gerações futuras. Deus ordenou a Moisés. Deus ordenou os profetas. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, também registraram. Ou seja, é Deus quem ordena ao seu povo o registrar os seus feitos e suas promessas, para que a fé do povo seja baseada em algo sólido, não em algo que não tem sentido. Por isso, nós como cristãos, temos que sempre nos apegar àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A nossa fé não diz respeito a crer em qualquer coisa, não é? Porque senão, os contos de fadas têm que ser reais para nós. Não é crer em qualquer coisa. Porque se crer em qualquer coisa for válido, qualquer religião está válida também. Qualquer coisa que as pessoas inventarem tem que ser respeitado e crido nesse sentido. Mas Deus nos ensina a crer naquilo que Ele disse. Então a fé está baseada nas promessas de Deus, ou seja, naquilo que Ele diz e nas suas obras. A fé está baseada nisso. E portanto, irmãos, é incoerente eu, como um cristão, pensar que Deus, Ele simplesmente pode ser incoerente na sua revelação, não é? E nós temos uma contradição como se fosse uma coisa comum, normal, não é? Nós temos a tradição, e a tradição entra em contradição com a revelação da Escritura, ou entra em contradição com o magistério da igreja. Isso é inconcebível. Se nós aceitarmos isso, estamos dizendo que é natural que Deus entre em contradição com Ele e suas manifestações. Isso é um erro terrível. Portanto, nós não podemos jamais olhar para Deus, não é? E pelo que nós lemos na palavra, e enxergá-lo como autor do pecado, porque Ele não é. Afirmar isso, e eu sei que muitos afirmam, e cristãos reformados às vezes afirmam isso, é uma blasfêmia. Porque em toda a Escritura o que nós aprendemos é que Deus é bom. Toda a Escritura ensina que Deus é bom, não é? Toda a Escritura. E Tiago está aqui justamente defendendo isso. Depois de eliminar o problema da compreensão de que Deus é o autor do pecado, ele diz, olha, Deus não pode, nesse sentido, ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Então o pecado não encontra origem em Deus. Nós não podemos olhar para Deus nesse sentido, mesmo usando a ótica da soberania, da providência, e entendê-lo como autor do pecado. A Escritura revela que Ele é bom e revela, na verdade, como o pecado surgiu. Não é? Então nós já temos a referência bíblica para isso. A maldade, então, irmãos, que contemplamos hoje no mundo, demonstra que as pessoas, por natureza, e aí está a origem do pecado, elas são escravas do pecado. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos assim, e portanto o pecado tem origem no nosso coração. Por isso essa mensagem é uma mensagem tão atual para a igreja do século XXI. Para que nós também, como cristãos hoje, venhamos rejeitar a ideia de que Deus, não é, é na verdade o Deus do yin e yang, não é? Um pouco de bom, um pouco de mal. Ele não é todo bondade, Ele não é todo maldade. É uma mistura dos dois para um equilíbrio. Isso é uma filosofia completamente tola, completamente longe da Escritura, e cristãos acabam pensando assim. Não existe sombra de variação em Deus. Não existe absolutamente nada que nós possamos olhar para Ele e enxergar como mal. Toda a ação de Deus é boa. Ainda que na nossa vivência aqui, né, nosso convívio na humanidade, nós venhamos observar coisas ruins acontecendo, Ele não faz isso de maneira injusta. Tudo o que acontece, até a calamidade ou o mal circunstancial que Ele cria, Ele realmente cria, Ele faz para punir, porque Ele é um Deus justo. Então é isso que temos que ter na nossa mente, irmãos. Deus é bom. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra de maneira muito clara a situação da humanidade em quem o pecado existe. De maneira muito clara, Ele diz: respondeu Jesus, digo a vocês a verdade, todo aquele que viver pecando é escravo do pecado. João 8,34. Porém, a escravidão ela não é uma forçação de barra ou uma força externa ao ser humano, de maneira que o ser humano ele não quer pecar. Não, ele não quer pecar. Mas o pecado, que é uma força externa e fora de mim, me obriga a pecar. Não é essa a escravidão que a Bíblia ensina. Não é? Na verdade, a escravidão que a Bíblia ensina, e é o que Jesus fala aqui de maneira muito clara, é esta, a escravidão da nossa própria vontade. Então o ser humano é escravo da sua própria vontade. E isso quer dizer o quê? Que todo pecado que cometemos porque queremos cometer. Porque por nossa natureza má, o nosso desejo é pecado.
Nós queremos fazer aquilo que apraz a nossa natureza caída. A humanidade é assim e tudo que as pessoas fazem, não fazem sem querer, querendo. Fazem porque querem mesmo. E é por isso que, por natureza, desde o nosso nascimento, nós somos inimigos de Deus. Essa é a realidade da vida do ser humano. Observando Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 6, que diz: vendo a mulher, não é, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Na descrição, então, da queda, de como o pecado foi sendo desenvolvido no coração do casal, não é? Nessa descrição, nós temos de maneira muito clara a mulher contemplando o fruto proibido. Ela olha, ela vê algo agradável, era um fruto bonito, desejável. Ela deseja de fato aquilo e então ela consuma o ato e come. Aqui está então a origem do pecado. Ou seja, o pecado tem origem no coração do ser humano. O pecado tem origem no coração do homem. Deus criou o homem bom. Todas as coisas que ele criou são boas. Não havia corrupção alguma ou inclinação sequer para a maldade. Não havia dúvidas no coração de Adão e de sua esposa, porque não havia maldade em sua natureza. Eles eram santos. Eles não tinham culpa. Eles tinham dons excelentes, eles obedeciam a Deus, eles tinham capacidade para fazer o que nós, por natureza, não fazemos. Deus fez um pacto de obras com Adão e ele tinha todas as condições para obedecer o pacto de obras, para alcançar a vida, para ter direito ao fruto da árvore da vida. Mas ele não obedeceu. O que nós vemos aqui então é que o ser humano, no caso a mulher aqui, olhou, contemplou a beleza do fruto proibido, desejou e então pecou. Essa é a realidade. Ou seja, tudo começou no coração. Tudo começou no coração, não é? E isso é a nossa própria experiência. Nós não estamos falando de simplesmente errar o alvo, porque a palavra pecado significa isso, errar o alvo. Mas não é de um acidente que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas como nós, que tinham plena consciência do que é certo e o que é errado, porque Deus disse o que era errado. E o que era errado, desobedeceram. Eles tinham consciência, então, do que era errado. E por sua própria vontade, por sua própria escolha, escolheram o errado, escolheram o mal. Eles não erraram o alvo. Eles quiseram a maldade. Eles quiseram ser como Deus. Não é? E isso é o pecado. É algo do nosso coração, algo que nós planejamos, que nós desejamos primeiro, que nós imaginamos fazendo, para finalmente, depois de que é uma questão de tempo, consumarmos o ato. E é disso que Tiago trata aqui, como origem da situação daqueles irmãos. Então, observando que eles desejaram aquilo que não era para ser desejado, o passo seguinte foi consumar o ato. E aí é onde o pecado leva à morte. Começando então no coração, o pecado já em gestação, não é? Vai crescendo por ser tanto assim, bem alimentado, nutrido. A imaginação do ser humano, ao contemplar aquilo que é proibido, é o que vai fomentando esse pecado no coração dele. Ele recebeu a sugestão. Eva recebeu a sugestão da serpente. Adão também. Eles receberam a sugestão, olha, sejam como Deus, não é? Comam do fruto e sejam como Ele. Isso é uma mera sugestão. Mas eles foram alimentando essa sugestão, foram alimentando esse desejo, e isso foi crescendo no coração deles, não é? E a tentação então se tornou em algo real e foi consumado. Mais uma vez lendo o texto, vendo a mulher que a árvore era boa, então ela estava contemplando, para se comer, árvore agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, ela se agradou do que viu, ela olhou para o fruto, achou muito bom, muito bonito, foi atraída pela beleza externa do fruto. Adão também estava lá, não é? E logicamente que ele estava achando bom do mesmo jeito, porque você não tem nenhuma revelação de um esboço negativo dele, não é? Tanto é que quando ela oferece o fruto, ele não diz nada, ele só pega e come, né? Tá mais para observar que ele usou mais a mulher como um bode expiatório. Vai tu.
sabendo que é errado, vai tu. Né? Vai tu, porque no final, você que fez. Né? No final, eu boto a culpa em Deus, porque foi Ele que me deu você. Essa foi a atitude de Adão. A mulher olhou a árvore, o fruto da árvore, não é? Desejou o que viu e então comeu. E é disso que Tiago está falando nessa parte. No versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. No versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o que Tiago está dizendo, de maneira muito clara, é que cada pessoa, como foi com Adão e Eva, é tentado por sua própria cobiça, ou seja, pelo seu próprio desejo. O problema está aí. Você tem a lei de Deus dizendo não faça, mas então vem um elemento externo e te dá a sugestão de fazer. Você olha, até aí tudo bem. Você sabe que é bonito, não é? Que é agradável aos olhos, até aí é sugestão. Mas aí começar a desejar o que Deus proibiu, o pecado começa aí. É aí que está o pecado. Não é? O que Deus proibiu não é para ser desejado. Nós somos tentados? Somos. Pelo que vemos, o tempo todo. Pelo que ouvimos, faz parte da nossa vida. Mas tudo isso são meras sugestões. Quando eu desejo, isso significa dizer que eu sei o que tem ali, que me agrada, e no meu coração eu já proponho e eu aceito a sugestão, e eu aceito o pecado como sendo algo legítimo, ou seja, no meu coração eu já rejeitei a lei de Deus, eu quero o que Deus me proibiu, ou seja, eu sou um rebelde contra Ele no meu coração. Então aí nós já temos, não é, o pecado muito bem gestado no ventre, nesse sentido espiritual do homem. Ou seja, o pecado está aqui, crescendo no nosso coração, crescendo cada vez mais, ficando mais forte, sendo bem alimentado, recebendo todos os nutrientes necessários para que daqui a pouco ele dê a luz. Ele sai e se manifeste. Foi isso que aconteceu. Essa é a descrição, irmãos. A sugestão, então, para o pecado, não é o problema. Não é? Porque estamos no mundo e estamos rodeados de sugestões. Tudo aqui no mundo é uma sugestão para pecar, muitas vezes. Não é? Não é que tudo vai te levar ao pecado, mas o mundo trabalha para levar as pessoas para longe de Deus. Então, muita coisa produzida pelo mundo é para o pecado. Então, se você for observar a sugestão como sendo o próprio problema, você vai ter que pensar numa coisa, irmãos. Não é? A amizade pode ser, por exemplo, uma sugestão para pecado. Tem problemas em você ter amigos? De forma nenhuma. É bom. Nós precisamos de cultivar amizades, de termos laços um pouco mais profundos. Mas amizades, se não tiver sabedoria de Deus, podem ser sugestões para pecar. Essa é a realidade. Com quem você anda? Tem que pensar nisso. Com quem você anda? Você é uma ovelhinha que o tempo todo pula pelo cercado, sai do pasto para se relacionar com outros que estão fora, que não fazem parte do rebanho. Você é uma ovelhinha que larga as demais ovelhas para ir buscar relacionamento com os bodes. Amizades não são pecado, não é pecado, mas podem ser sugestões para isso. Então estamos assim, vendo no mundo. Não somente isso, a internet pode ser sugestão para pecar. A internet, a televisão, não é? Ficar sozinho pode ser uma sugestão para pecar. Uma festa pode ser sugestão para pecar. Ou seja, o mundo trabalha o tempo todo para isso. Então, se eu quiser me livrar das tentações, eu tenho que morrer. Porque vivo, não tem como não. Vivo, o tempo todo, haverá sugestões. Como houve com Adão e Eva. Não é? Eles estavam ali, em todo benefício, no paraíso, e simplesmente o que o diabo fez foi dar uma sugestão. Vocês têm a chance agora de ser como Deus. Vai perder a oportunidade? Não é? Vai perder a oportunidade? O cara que eu sei que admira o diabo, como o primeiro empreendedor, né? É o Leandro Carnal. É ele que admira o infeliz aí. Não é? Então o problema, irmãos, não são as sugestões. Elas existem, elas vão ter o tempo todo, até o fim de nossas vidas. Enquanto estivermos neste mundo caído, sugestões para o pecado estarão ao nosso redor. Sempre. Dentro de casa. Com a nossa família. O tempo todo é uma oportunidade de eu pecar. Se você forem para prestar atenção nisso,
Nós estamos o tempo todo naquela cena do Éden, entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O tempo todo nós estamos assim. Porque dia após dia nós somos provados. Essa é a realidade. Sempre há oportunidade de darmos ouvido à sugestão do diabo. Sempre, sempre, sempre. A pergunta é o que você está fazendo com isso. Está de fato desejando, querendo o que Deus disse para não fazer? Porque se você estiver querendo, desejando, se não for só uma questão de tentação, de sugestão, mas você de fato quer, no teu coração, você já rejeitou a lei de Deus. E o que você quer é de fato pecado. Agora é só uma questão de tempo, até que esse pecado venha da luz. E você publicamente caia. Porque é assim que funciona, é um processo lento, um processo bem pensado, não é? De maneira fria e calculista. Imagina então um exemplo, um jovem, eu falo de jovem, né, por causa dos hormônios à flor da pele. Não que pessoas casadas mais velhas não sejam tentadas, né, do mesmo jeito, né? Mas há um período da nossa vida que estamos fervilhando, os hormônios estão pegando fogo, a pessoa, sabe, fica olhando e desejando, e muitas vezes os hormônios são assim nos jovens, né? Estão se descobrindo, então realmente é complicado, é difícil, é uma fase complicada. Então imaginem jovens, cristãos, não é? Olham, uma jovem olha um rapaz muito bonito, usando essa linguagem um pouco retrógrada, muito formoso, ninguém usa isso mais, né? Um jovem olha uma moça muito bonita, olha, vê que é bonito, os olhos se agradam, o que é natural porque é bonito mesmo, ok? Olha a menina, o rapaz bonito, menina bonita, essa menina é bonita, viu? Olha que rapaz, que rapazão, que tipão, né? As meninas fazem isso. Até aí tudo bem, irmãos. Você está vendo, você não é cego, você não vai andar vendado na rua. Não é? O problema não é esse, não. Porque o tempo todo você vai estar cruzando com pessoas assim. Ainda mais na nossa cultura tão pornográfica, que é difícil você andar na rua e não ver alguém seminu. Porque a nossa cultura é assim mesmo. Então a sugestão está lá. A questão é que talvez esse jovem, vendo alguém assim, alguém bonito, dessa forma, ao invés de apenas reconhecer, olha, Deus fez aquela pessoa bonita. Olha a parte difícil agora. Olha, continua olhando e começa a desejar, a querer. No coração sabe, Deus ensina em sua palavra, lascívia é pecado. Sensualidade é pecado. Sensualidade é pecado. Essa é a realidade, né? Quer ser o gostosão, a gostosona, me perdoe a palavra, está pecando. Simplesmente assim, não é? Aí o irmão vai e olha, e pela lascívia do seu próprio coração, pela sua própria cobiça, ele começa a desejar, ai, se essa jovem fosse minha, né? Como eu queria essa mulher para mim. E começa a imaginar besteiras, coisas terríveis. No próprio coração, o pecado já está concebido. Entender isso aqui, irmãos? O coração já está contaminado com o pecado. Mas eu não fiz nada, pastor. Eu não toquei. Eu nem conheço a pessoa direito. Eu nem tenho amizade com ela. Não é? Mas no coração o tempo todo. Não pode ver a jovem bela passando na rua, que é aqui, ó. Que negócio. Coisa linda. Ai, se fosse minha. Porque é assim que acontece. Não é? E as pessoas pensam que é brincadeira, mas isso é pecado. Não é? E quando uma pessoa está assim, desejando, está dizendo não para a lei de Deus. Não para o Evangelho. É simplesmente isso. Infelizmente, essa é a nossa luta diária e temos que reconhecer que ela está aqui presente em nossas vidas. Isso é verdade, não é? E é tão sério o desejo, e não só a atitude de fazer, que o próprio Cristo nos ensina, dando uma aplicação verdadeira e profunda dos mandamentos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, verso 27 e 28. Ou seja, se o nosso coração, não é, deseja, imagina, busca, não é, fica ostentando no coração aquilo que não tem, já está pecando, já é um adúltero, já é um lascivo. É simplesmente isso. Está pecando contra o Senhor. E isso realmente é muito sério para nós. Não é? Muito sério mesmo. E Tiago fala justamente sobre isso para demonstrar, olha, o que vocês têm de problemas aí hoje, como cristãos, está no coraçãozinho de vocês.
Não é só manifesto fora para todo mundo ver, não. Está no coração de vocês. É por isso que existem tantos problemas externos da vida de vocês. Porque o coração está desejando aquilo que Deus proibiu. Estão querendo provar daquilo que Deus disse não. Não é? E isso em si já é o pecado. Temos que entender uma coisa, irmãos. A consciência de um santo, ou seja, de alguém que foi transformado pelo Espírito Santo, não é? É uma consciência que luta contra a sua própria natureza. Então, voltando um pouquinho à fita, não é? Nós somos pecadores, nós somos tentados, sugestões é o tempo todo. Nós vemos, olhamos, nos agradamos do que vemos, mas a questão agora é, o que eu vou fazer com isso? Porque eu estou diante de uma oportunidade de pecar, tem uma sugestão ali, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou desejar, eu vou buscar aquilo de verdade? Ou eu vou lutar contra a minha natureza, pela consciência santa que há em mim? Porque eu vou ser tentado. Ah, vai doer, vai ser difícil. A vida de um cristão verdadeiro é assim. Não é essa vida falsa que algumas pessoas nutrem muitas vezes, não é? A ideia de que um cristão verdadeiro, maduro, é alguém que simplesmente ele está imune a tentações. Ele está imune nesse sentido a sugestões malignas. Não, ele não está. Ele está vivo da Silva, com seus hormônios ainda à flor da pele, e o diabo provoca ele para isso mesmo. Ele procura a pessoa quando ela está com sede, com fome, para tentá-la. É assim que o diabo trabalha. Não é? É dessa forma. Mas alguém que teve a sua mente transformada, que tem a mente de Cristo, ainda sofrendo, ainda chorando, ele vai rejeitar a sua própria natureza. E por causa disso ele vai sofrer. Porque fazer isso não é uma coisa fácil, não. Fazer isso dói mesmo, não é? Um psicólogo hoje jamais diria para você tentar parar um pouquinho os seus impulsos. Não, você não pode fazer isso. Deixa a criança se desenvolver. Deixa o menino aproveitar. Deixa ele se descobrir. É isso que a psicologia moderna e que o mundo ensina. Mas um cristão vai aprender que isso é pecado. Não é? E isso que é tratado como se fosse normal é pecado diante de Deus. Eu não sei se vocês viram, mas com exceção das crianças, é claro, que elas não devem ver aquela cartilha. Mas no meu canal no YouTube, só para fazer um pouco da propaganda para o meu canal, não é nem por causa do canal, é para vocês verem o conteúdo que está lá. Eu postei tanto a apresentação do projeto Infância Sem Pornografia, como no canal eu coloquei 2 cartilhas, não é? Que nós filmamos, folheando a cartilha, as cartilhas que foram encontradas em bibliotecas de escola, mandadas pelo MEC, aqui em Alagoas, não é? E está no canal, tudo folheado, com uma boa resolução para você até ler o que tem lá. É desgraçado. O incentivo à pornografia, o incentivo à masturbação, o mundo ensina isso. É o que o mundo quer. Um jovem cristão numa situação como essa, sabendo quem ele é em Cristo, ele vai lutar contra esses impulsos. Isso vai doer, mas ele foi chamado para ser santo, não é? Se ele se entrega a isso, se ele realmente o tempo todo aceita as sugestões, ele não está agindo como um santo. Como Tiago diz no versículo 14, para nos demonstrar a nossa culpa, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se houve então a concepção, o próximo passo, irmãos, é pecar. É uma questão de tempo. Simplesmente isso. Se o coração de um cristão está envolto naquilo que é impuro, uma hora ele vai ter a oportunidade dele. Uma hora vai aparecer a oportunidade. Uma hora vai ter você e aquela infeliz da árvore ali. Uma hora. Uma hora é simplesmente isso. Tome do fruto e coma. Porque é isso que acontece. E nessa hora, se já há o desejo, como houve em Eva, em Adão também, não é? O próximo passo é você tomar do fruto e comer. É você de fato consumar o ato. E é isso que nós aprendemos. Tiago está demonstrando de maneira muito clara que Adão e Eva, assim como nós, eles foram derrotados antes mesmo de comerem do fruto. Antes de tomarem do fruto da árvore e comerem do fruto, consumando o ato, já tinham sido derrotados. Porque antes de fazerem de fato, já desejaram, já quiseram. E se eles desejaram de verdade, não foi uma questão de eu estou sendo tentado e eu luto contra isso. Não, nós queremos ser como Deus. Ali eles já caíram. Próximo passo, a queda de nós todos.
E isso é o que acontece com a nossa vida hoje do mesmo jeito. Cada ser humano peca porque quer e é culpado pelo seu próprio pecado. Diante de uma situação como essa, então, nós lemos o texto de Tiago e eu fiz uma inversão aqui, não é? Porque o texto começa falando primeiro de uma bênção, de uma bem-aventurança, de alguém que vence, e depois fala da origem do pecado. Eu fiz uma inversão de propósito para que nós viéssemos chegar agora em Cristo. Porque quando nós lemos aqui, bem-aventurado o homem, no versículo 12, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando nós lemos isso aqui, e observamos o nosso contexto e a nossa fraqueza, fica difícil de pegar esse texto e aplicar à nossa vida. Vamos ser sinceros. Porque aqui é a descrição de quem venceu. Não é? Desse bem-aventurado que vence. Desse bem-aventurado que, diante das tentações, ele não vai sucumbir. Diante das provações, das sugestões, ele vai dizer não para todas e vai vencer o pecado. Isso aqui não parece ser algo muito aplicável à nossa vida se formos, de fato, olhar a nossa situação como pecadores. E é por isso, irmãos, que esse texto ele não fala simplesmente de nós, mas ele fala de um primeiro, de alguém que, por meio dessa pessoa, nós alcançamos vitória. E esse bem-aventurado é justamente Cristo. E é isso que o versículo 12 nos ensina, não é? Por nós mesmos, então, sabemos que nós não somos capazes, porque nascemos em pecado. Então, a afirmação da bem-aventurança é justamente sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pensar nisso. Romanos 5, versículo 12 em diante, eu vou ler, ouçam. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Isso é do versículo 12 ao 19 de Romanos 5. O que Paulo está dizendo aqui, não é? Ele está colocando os pingos nos is. Ele está dizendo, Adão foi aquele que trouxe o pecado ao mundo. Adão foi aquele que, na verdade, trouxe essa natureza corrompida. A atitude de Adão, única de desobedecer à lei de Deus, condenou toda a raça humana. Mas Deus enviou um segundo Adão. Um Adão que não iria falhar como esse primeiro. Um Adão que, diante da provação, da tentação, não faria o que o primeiro Adão fez. E por meio desse segundo Adão, é que a graça e a vida vêm. É que a justiça, a justificação vem. Esse segundo Adão, então, é um Adão que venceu. É o nosso Cristo. Ele não foi derrotado pelo pecado. Ele não sucumbiu às sugestões da tentação do diabo. Aquilo que Adão diz, que o diabo diz a Adão, olha, se você comer do fruto que Deus proibiu, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Jesus, quando é tentado pelo diabo no deserto, quando o diabo diz, todos os reinos da terra te darei, se você prostrado me adorares, ele diz ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele glorifica o nome de Deus diante da tentação, diante da provação. Foi por isso, irmãos, que ele como vencedor, como esse segundo Adão que venceu o pecado, que venceu o diabo, não é? Ele diz em João, Evangelho de João 16, versículo 33, aos seus discípulos, tenho-vos dito isto, para que para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. Ele é o bem-aventurado que venceu. Jesus Cristo é aquele que suportou toda a provação. E foi Ele mesmo que recebeu a coroa da vida. Ele foi glorificado por sua vitória. Ele foi recebido nos céus, como nós aprendemos nos Salmos. Quem é este Rei da Glória? Os céus se prepararam para receber aquele que venceu. Ele é o bem-aventurado, irmãos. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Ele, não é? Ele mesmo fala por meio do Espírito Santo, usando os apóstolos, dizendo de maneira muito clara em Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, essa bem-aventurança que Tiago fala, sem Jesus Cristo é impossível. Simplesmente nós não temos nenhuma bem-aventurança, nós não temos vitória nenhuma sobre o pecado sem Jesus Cristo. É pela vitória dele, é porque ele venceu que essa vitória nos foi dada. Essa é a realidade. Então Deus está contemplando agora o Adão que caiu, o Adão que levou todos à morte. E ninguém mais pode assumir o lugar de Adão. Mas então ele mesmo vencer o segundo Adão. Ele envia o seu filho e ele se torna um de nós. Ele se torna o segundo Adão. E como um segundo Adão, ele vence e ele vence justamente aonde Adão perdeu. Onde nós somos derrotados, Cristo venceu. Todas as nossas fraquezas que nos levam ao fracasso, Cristo venceu tudo, absolutamente tudo. E é por isso que nós lemos na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo? Pergunta importante para nós. É a pergunta que João faz à igreja. Quem é que vence o mundo? E a resposta, somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é que vence o mundo. Jesus disse, eu venci. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E agora João está dizendo quem é que vence o mundo? Aplicando à igreja, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a fé em Jesus Cristo como aquele que é o nosso segundo Adão, o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso vencedor, que nós temos vitória, pela fé nele. É por isso que a Escritura continua nos ensinando de maneira muito clara, como nós já lemos em 1 Coríntios 15, e agora o versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que nós temos. Essa verdade de Romanos 8,37, de que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, só é uma verdade por causa de Cristo. Eu só posso me ver como alguém que venceu, não por minha própria força, mas por causa de Jesus Cristo. E é por isso que nós somos exortados em Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Por que nós podemos, de fato, olhar para um texto como esse, para uma exortação como essa, e verdadeiramente tomar posse disso? Não tomar posse como em reuniões, que eu não vou nem chamar de culto, não é? De fogueira santa para tomar posse da vitória, da bênção financeira. Mas tomar posse de que você é alguém santificado por Deus e vai lutar contra o pecado. Então combata o mal com o bem. Você pode fazer isso como um cristão verdadeiro, porque você tem a vitória de Cristo sobre a sua vida. Nós ainda aprendemos no versículo 4 da primeira carta de João, capítulo 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? João diz, a nossa fé. É a fé em Jesus Cristo que nos garante vitória, irmãos. É a fé em Jesus Cristo, como nós confessamos, é que faz com que essa vitória dele seja a nossa. É isso que é a mensagem do Santo Evangelho. A mensagem do Evangelho não é a mensagem da minha vitória pessoal. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que ele venceu. E essa é a boa notícia. E a vitória dele, ele colocou sobre a minha vida. Eu venci o mundo. Não fiquem aflitos. Eu venci o mundo. Essa vitória minha é a vitória de vocês. Porque eu me tornei um de vocês, para vencer o que vocês não puderam vencer. Isso é o que o Evangelho nos ensina. E por fim, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Adão foi derrotado. Tudo que ele precisava fazer era resistir ao diabo para que o diabo fugisse. Tudo que ele precisava fazer, Adão, ali no Éden, para ter direito, acesso ao fruto da árvore da vida, era dizer não para o diabo, era resistir à tentação, era preferir a glória de Deus do que a sua própria.
para ter direito ao fruto da árvore da vida. Ele nunca provou daquele fruto. Adão nunca provou daquele fruto. E a prova disso é que quando eles são expulsos no capítulo 3 de Gênesis, Deus impede o caminho de volta. Deus proíbe o caminho de volta porque ele perdeu o direito. Ele não pode mais voltar, tomar do fruto para viver eternamente. Mas aqui em Apocalipse nós lemos de maneira muito clara. Vamos retomar a história. Ao vencedor, eu darei o direito de tomar do fruto da árvore da vida que está no jardim de Deus. Foi isso que Cristo conquistou. Ele cumpriu o pacto das obras, ele cumpriu a lei como Adão não pôde cumprir. Aonde nós falhamos, aonde Adão falhou, aonde Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. A vida eterna que vem por meio dele somente, por sua obra perfeita. E então é para Cristo, irmãos, que nós devemos olhar sempre. Diante das tentações, diante das humilhações do mundo, diante das dificuldades que nós temos, diante das sugestões malignas para o pecado, das oportunidades para fazermos o que é errado, porque são muitas e nunca vão ter um fim enquanto estivermos aqui nesse mundo. Diante disso, venhamos lembrar que o nosso segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já venceu. E podemos então estar apoiados pela fé na vitória dele. Temos que lembrar disso todos os dias de nossas vidas, porque essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, venhamos tomar posse de uma coisa, de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém?